Propriedade da interseção de conjuntos. Nós vimos que a interseção, né, de dois conjuntos é formado por aqueles, quando existe, né, é formado por aqueles elementos que pertencem ao mesmo tempo a dois conjuntos. Então, fazendo aqui um rápido exemplo. Então, por exemplo, se eu tenho um conjunto A de elementos 1, 2, 3 e 4, e nós temos um conjunto B, cujos elementos são 3, 4, 5 e 6, né? Quais são os elementos que pertencem, né, que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo? Ou seja, a interseção com B é formada por quais elementos aqui? Então, observe que nós temos no conjunto A 1, 2, 3 e 4, no conjunto B 3, 4 e 5. Vocês observam que o 3 e o 4, eles estão em ambos os conjuntos, tanto no A quanto no conjunto B. E, portanto, eles fazem parte da interseção desses dois conjuntos, né? É o que há em comum entre esses dois conjuntos. E aí, se a gente pegar esses conjuntos e desenhar na forma de diagrama de Venn, então, por exemplo, aqui eu tenho um conjunto A e aqui eu tenho um conjunto B. Então, conjunto A aqui, eu tenho os elementos 1, 2, né, 3 e 4. E o meu conjunto B eu tenho 3, 4, 5 e 6. Então, observe que os elementos que pertencem ao conjunto A e ao conjunto B ao mesmo tempo são os elementos 3 e 4. Então, portanto, eles estão aqui na interseção. O diagrama de Venn fica bem mais intuitivo a visualização, né? Então, interseção entre dois conjuntos, né? Quando existem elementos, ele vai ser dessa forma, né? E nós temos três situações bem distintas. Uma delas é essa aqui. A outra dela, quando a interseção dá vazia. O que significa dizer a interseção dá o conjunto vazio? É quando esses dois conjuntos não têm nada em comum, né? Não existe, por exemplo, aqui o conjunto A e o conjunto B, né? Eles não compartilham nenhum elemento, então eles ficam separados, né? Vimos que esse tipo de conjunto, quando ele não tem nenhum elemento em comum, eles são chamados de disjuntos. Disjuntos, né? E a outra situação, né, entre dois conjuntos, é esse aqui. Eu tenho um conjunto A e eu tenho um conjunto B dentro dele. Então, como é que fica aqui meu conjunto A? Esse maior vermelho, o conjunto B esse aqui. Então, observe que o conjunto B estando dentro do conjunto A, os elementos que são de A e de B ao mesmo tempo são todos os elementos que estão no conjunto B. Ou seja, todos os elementos que estão aqui dentro, né? Então, nesse caso aqui, a interseção de A com B, né, no caso deles ser disjuntos. Então, muito bem, aqui nesse caso em que os conjuntos são disjuntos, ou seja, não tem nada em comum, não existem elementos, então a interseção é o conjunto vazio, né? Nesse caso aqui, nós vimos que a interseção de A com B deu os elementos 3 e 4. E nesse caso aqui a interseção, nesse exemplo aqui, de A com B, é todo o conjunto B, porque o B está dentro de A. Então, interseção entre dois conjuntos são, em geral, né, os elementos que pertencem ao conjunto A e ao conjunto B ao mesmo tempo. Beleza? Vamos, então, ver as propriedades da interseção dos conjuntos. Propriedades da interseção de conjuntos. Sendo A, B e C conjuntos quaisquer, né? Então, A, B e C pode ser qualquer tipo de conjunto, tá? Primeira propriedade. Se B é subconjunto de A, então a interseção de A com B é o próprio conjunto B. Por exemplo, que eu dei lá embaixo ainda agora, né? E se A interseção com B é o conjunto B, então significa dizer que B é subconjunto de A.
Ou seja, né, falando aqui matematicamente, se B está contido em A, se somente se, né, B está contido em A se somente se a interseção de A com B é o próprio B. Então, vamos aqui a um exemplo só para a gente verificar a propriedade 1. Propriedade 1, ela diz para a gente que se o conjunto B está contido no conjunto A, né? Isso acontece se somente se a interseção de A com B é o próprio B. Que situação é essa? Então, usando aqui o diagrama de Venn para a gente representar a interseção, então temos aqui, por exemplo, digamos que esse seja o meu conjunto A. E aí o meu conjunto B, eu vou desenhá-lo aqui dentro, né? Ele é um subconjunto de A. Ele está dentro de A. Então, como eu escrevo aqui a interseção de A com B? A interseção de A com B é formada por todos os elementos que são, ao mesmo tempo, de A e de B. Onde estão esses elementos? É todo mundo que está aqui dentro, né? Podemos aqui colocar os elementos que quiserem. Por exemplo, conjunto A, B, C, D e E. Né? Então, todos esses elementos aqui são elementos do conjunto A, por exemplo. E quem são os elementos do conjunto B? D e E. Quais são os elementos que fazem parte da interseção, ou seja, pertencem a A e a B ao mesmo tempo? São todos que estão em B, ou seja, D e E. Tá já? Então, vejam, esse conjunto formado pelos elementos D e E é exatamente o conjunto B, né? E ele, no diagrama de Venn, fica bem mais visual, né? Você consegue enxergar bem essa primeira propriedade aqui, né? Então, ela diz que se o conjunto B é subconjunto de A, ou seja, B está contido em A, traduzindo aqui no diagrama de Venn, significa que o conjunto B está dentro do conjunto A, né? Falando também de outra forma, todos os elementos de B são elementos de A também, está aqui falando de outra forma. Então, se isso ocorre, a interseção entre esses dois conjuntos é o próprio conjunto B. Né? Então, está aqui a representação do diagrama de Venn e a representação, né, utilizando os elementos dos conjuntos. Bem úteis. Né? E, obviamente, se a interseção com B é o próprio conjunto B, então significa dizer que B está contido em A, né? Então, você veja que a volta também é verdadeira. Né? Veja, se B está dentro de A, então a interseção só pode ser todos os elementos dele. É o que está dizendo aqui, essa propriedade número 1. Bom, o que diz a propriedade 2? Que a interseção com B, esse conjunto, né, interseção com B, é a mesma coisa que B interseção com A. Ela é comutativa. Vamos aqui montar um exemplozinho. Propriedade 2. Que é a interseção de dois conjuntos, né? A com B, é a mesma coisa que B interseção com A. Então, vamos dar um exemplozinho aqui. O conjunto A, vamos pegar como sendo A, B, C e D. E o conjunto B, como sendo D, E e F. Né? Muito bem. Vamos fazer primeiro a interseção com B. A interseção com B. Então, eu quero todos os elementos que estão no conjunto A e no conjunto B ao mesmo tempo. Quais são esses elementos? Ou qual é esse elemento? D, né? Então, veja que o D pertence a A e o D pertence a B também. Tem mais algum? Não. Não tem mais nenhum elemento, né? Então, aqui, unicamente a interseção do conjunto A com o conjunto B deu o conjunto D. Então, faremos agora B interseção com A. Será que vai mudar alguma coisa?
Eu estou procurando os elementos que estão no conjunto B e no conjunto A ao mesmo tempo. Qual é o elemento que está no B e no A ao mesmo tempo? D também. Então, ó, veja que em ambos os casos, né, se eu olho primeiro para o A e para o B depois, a ordem aqui ela não interfere. A interseção dá o mesmo conjunto. Tá, já é? A interseção com B, ela dá a mesma coisa que B interseção com A. Então, se a gente fizer essa representação no diagrama de Venn, então seria aqui o conjunto A e o conjunto B, ele aparece dessa forma aqui. Vamos colocar esses elementos ali, conjunto A. Opa. Conjunto A e aqui o conjunto B. No A tem A, B, C e D. A, B, C e o D está no meio porque ele pertence aos dois, né? E o B é D, E e F. Quem são os elementos da interseção? São todos os que estão nesta região. Então, aqui, fazer a interseção de A com B e a interseção de B com A, elas geram o mesmo conjunto. Belezinha? Tranquilo? Muito bem. A propriedade 3, né, diz que você fizer a interseção com B, fizer ela primeiro, né, tá entre parênteses, e depois fazer a interseção com C, esse conjunto vai ser o mesmo, né, vai ter os mesmos elementos que se você fizer primeiro B interseção com C e depois fizer a interseção com o conjunto A. Então, vamos dar um exemplo, que um exemplo fica mais claro de ver, né? Então, vamos aqui um conjunto A. 1, 2, 3, 4 e 5. Lembrando, esses exemplos, qualquer exemplo que você fizer, né, de qualquer forma, isso vai funcionar. Por quê? É dito aqui, ó, A, B e C são conjuntos quaisquer. Então, pode ser que um desses conjuntos seja um conjunto vazio, um conjunto seja subconjunto do outro, não importa. O exemplo que você fizer vai dar certo aqui. Tá bom? A propriedade vale em qualquer caso. Então, vamos aqui. Conjunto B, 3, 4, 5, 6 e 7. E o conjunto C, 5 e 6, por exemplo. Ok? Então, vamos lá. Pela propriedade, diz que se eu fizer A interseção com B, fizesse primeiro, e depois fizer a interseção com C, esse conjunto vai ser a mesma coisa do que se eu fizer B interseção com C e depois fazer a interseção com A. Vamos fazer caso a caso aqui. Então, eu quero esse conjunto aqui, ó. A interseção com B, primeiro, depois faço a interseção com C. Vamos ver que conjunto vai gerar aí. Então, primeiramente, eu preciso fazer a interseção com B. Então, faremos ele aqui. A interseção com B. Quais são os elementos que estão no conjunto A e também no conjunto B? Isso, veja que o 3 está no A, está no B também. O 4 está no A, está no B também. O 5 está no A e está no B também. Então, o meu conjunto A interseção com B tem esses três elementos. 3, 4 e 5. Beleza. Com esse conjunto, agora eu quero fazer a interseção com C. Ou seja, eu quero observar os elementos que estão nesse conjunto que eu fiz agora e o conjunto C. Qual elemento ou quais elementos estão nesse conjunto e também está no conjunto C? O 5, observe, o 5 está aqui nesse conjunto e o 5 está aqui também. Ó. Então, a interseção desse conjunto, né? Primeiro a interseção com B, depois a interseção com C, gerou apenas o conjunto com o elemento 5. Ok? Beleza. Vamos fazer agora essa segunda parte aqui, ó. A interseção com B, interseção com C. Então, primeiramente, faremos o que está no parênteses, né? Vamos resolver isso que está aqui, ó. Ele está no parênteses, primeiro a gente resolve ele. Então, vamos fazer B interseção com C. Queremos os elementos que estão no conjunto B e também estão no conjunto C.
Quais são esses elementos que estão no conjunto B e no C? Então, 5 está em B, 5 está em C, 6 está em B e 6 também está em C. Então, aqui eu tenho dois elementos, 5 e 6. Então, agora já com esse conjunto, né, resolvido primeiro, agora eu vou fazer a interseção dele com o conjunto A. Ou seja, quais são os elementos que estão nesse conjunto aqui, no B interseção com C, que também estão no A. Está aqui ele, ó. 5 está aqui e o 5 está aqui. Então, a interseção de B com C, interseção com o conjunto A, deu apenas um elemento, e é o 5. E aí vocês observam que esse conjunto é exatamente igual a esse conjunto aqui. Ó. Tá bom? Então, aqui está um exemplo de que essa propriedade 3 ela é válida. E se fizermos, né, essa representação no diagrama de Venn, como é que ficaria? Fica assim, ó. Está aqui o nosso conjunto A. Epa. Está aqui o nosso conjunto B. E aqui o nosso conjunto C. Beleza. Vamos preencher aqui, vamos ver onde é, quem é com quem. Então, vamos lá. No conjunto A, vimos que essa região aqui, ó, essa região aqui do meio, ela pega elemento de A, que é azul, de B, que é vermelho, e de C, que é em roxo. Então, é a interseção dos três ao mesmo tempo. Qual é o elemento que está nessa região aqui? Isso. Aqui nós temos o 5. Vimos que a interseção de A com B com C, nessa interseção aqui, ou seja, é o elemento que está nos três conjuntos ao mesmo tempo, está aqui. Muito bem. Agora queremos quais são os elementos que estão em A, que é azul, e em B, que é em vermelho, ou seja, nessa região aqui. Quais são os elementos que estão em A e em B ao mesmo tempo? Isso, 3, 4 e 5. A interseção de A com B está em B e em A ao mesmo tempo. 3, 4 e 5. Então, aqui vai ficar 3, 4 e o 5 já está aqui, né? Deixa eu dar mais espaço aqui para os rapazes. 3, 4 e 5. Está em A e em B ao mesmo tempo. Mas veja que essa parte daqui do meio aqui, ó, também está pegando o azul de A e o vermelho de B. Então, está em A e em B também ao mesmo tempo. Muito bem. Queremos agora o que está em B e C, ou seja, essa região aqui, ó. Isso, e em C que é o roxo, né? Então, vamos lá, quem é? B com C é o 5 e 6. O 5 já está aqui e o 6 eu coloco aqui, exatamente como o nosso amiguinho falou, né? O 5 já está, só tem dois elementos, B com C está aqui. Quais são os elementos que estão em A e em C ao mesmo tempo? Nós temos 5, né? Que é exatamente esse que está aqui. Então, esse meu desenho aqui precisava de uma correção aqui. Ele não, o A não só percorre, só pega o C nesse pedacinho aqui. Então, essa parte aqui que eu vou pintar de preto, vou preencher ela com preto aqui, essa região aqui, ela não existe. Não existem elementos aqui nessa região, tá bom? Vamos continuar. Agora falta preencher aqueles elementos que estão apenas em A. Quais são os elementos que são apenas de A? 1 e 2, exatamente. Nenhum dos outros dois tem 1 e 2, só o A. Quais são os elementos que só tem em B? 7, né? Que está aqui, ó. É o que faltou a gente mostrar aqui. O 7 está nessa região aqui, ó. E quais são os elementos, né? Qual é o elemento que está só em C? Minha região aqui também vou pintar ela aqui, ó. Então, nossa representação desses três conjuntos, eles estão aqui. Essas regiões em preto aqui, elas são vazias, não há nada aqui, né? Então, para desenhar isso aqui, agora eu teria que fazer uma rearrumação aqui, tá bom? E aí, os elementos que estão pertencem aos três conjuntos, é o 5.
Os que pertencem a A e B, 3, 4 e 5. A, B e C, 5 e 6, né? E aí, pertence apenas a A, 1 e 2, apenas a B, o 7, né? E no C aqui não existe nenhum elemento que está só em C, tá bom? Então, propriedade 3, mostrada usando os conjuntos na forma tabular e também na forma em diagrama de Venn. Alguma dúvida? Como consequência, vou pegar aqui. Como consequência da propriedade 1, vem que o conjunto vazio, em interseção com o conjunto A, é o próprio conjunto vazio, né? E a interseção de A com o conjunto A é o próprio A. Essas duas afirmações aqui são duas propriedades que nós vimos lá, né? Nós vimos anteriormente. Veja que o conjunto vazio, ele é subconjunto de qualquer conjunto, né? Então, se ele é subconjunto, ele está dentro. Se está dentro, a interseção dele com um conjunto A qualquer é o próprio conjunto vazio, né? Como a gente viu aqui na propriedade 1. Como todo conjunto é subconjunto de si mesmo, ou seja, o conjunto A está dentro do conjunto A, por exemplo, qualquer que seja ele, a interseção entre esses dois conjuntos é o próprio conjunto A, né? Então, veja que é válido também por essas duas situações de conjuntos, né? O vazio está contido em qualquer um e qualquer conjunto é subconjunto de si mesmo, né? Aí aqui, ó, como consequência da propriedade 3, a interseção de mais de dois conjuntos, né? De N conjuntos, por exemplo, pode ser definida da seguinte maneira. A interseção desses N conjuntos, né? A1, A2, A3, né? Até a N. Lembrando, quando a gente escreve dessa forma, embora exista essa reticências, essa representação do AN é do último conjunto, ou seja, esse número de conjuntos aqui, ele tem que ser finito. A reticência está dizendo aqui que esse N a gente não sabe quanto é. Pode ser 3, 2, 5, 500, 1 milhão, não importa. Qualquer que seja o número de conjuntos, por maior que ele seja, ele precisa ser finito. Tá bom? Então, por isso que ele escreve aqui a reticências. Então, quem são, né, os elementos que estão na interseção desses N conjuntos? É aquele elemento, ou são aqueles elementos que estão em todos eles ao mesmo tempo. Traduzindo assim. Ou seja, x, tal que x pertence a 1, e x pertence a 2, e x pertence a 3, e assim até o final. São os elementos que têm que estar em todos eles. Tá joia? Olá, pessoal. Obrigado por assistir. Deixe seu like se você gostar. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder o mais rápido que eu puder, tá bom? Inscreva-se no canal e bons estudos para você. Até a próxima!